Throw it up. Start twerking like Miley. Fala galera, tudo bem? Hoje estamos aqui com mais um vídeo. Dessa vez nós vamos falar um pouco sobre o Intel XDK, um aplicativo da Intel em que você pode criar aplicativos para celular e computador utilizando linguagens simples como, por exemplo, JavaScript, HTML e CSS. Esse aplicativo, como podemos ver aqui, é um aplicativo extremamente simples com suporte a design. Dessa forma, você consegue montar o design do aplicativo diretamente do designer dele. Por exemplo, aqui a gente consegue, por exemplo, pegar o botão e puxar o botão dessa forma simples e intuitiva. E para baixar esse aplicativo, a gente vem aqui no site da Intel, clica aqui em Download para Windows ou Mac OS X ou Linux. Não sei se ele tem para Linux. Sim, ele tem para Linux. Ou para Linux, dependendo do seu sistema operacional, e baixa e executa o aplicativo. Bem, eu já tenho aqui o aplicativo e agora a gente vai dar uma primeira vista sobre o aplicativo. Eu vou deixar na descrição o link de download. Bem, primeiramente, para a gente criar um projeto, provavelmente isso daqui vai estar vazio. A gente vai vir aqui, Start New Project, Templates. E aqui a gente vai ter vários templates, como por exemplo, no Blank a gente tem o HTML5 mais Cordova, que é o que a gente vai usar a partir de agora. A gente tem o Standard, que eu não costumo usar. Aqui a gente tem alguns layouts, como por exemplo, Login, Ionic, Side Menu App, é aquele aplicativo que você consegue puxar a barrinha aqui do lado, ó, por exemplo assim. Aqui alguma coisa para fotos, organização. Isso daqui você consegue ir puxando entre as telas. E esse aqui é um aplicativo simples. Eu vou começar do zero. O legal do Intel XDK é que você também consegue criar jogos para Android, entre outros dispositivos. Eu vou começar aqui em Blank. Vou colocar Use App Designer. Vou selecionar. Vou clicar em Continue. Agora, eu costumo deixar o diretório padrão que vai ficar nos documentos. O nome do projeto eu vou colocar de aula 1. Deixa só aula, porque a gente vai usar esse mesmo projeto para várias aulas. Aulas. Então a gente clica em Create e ele vai começar a criar o nosso projeto. Ele cria bem rápido. Bem, dependendo do processador do computador, porque ele precisa criar os arquivos dentro da pasta documentos. E não são poucos arquivos. Por que nós vamos usar o HTML5 mais Cordova? Cordova é um sistema de plugins, como por exemplo eu posso colocar quando a pessoa chacoalhar o dispositivo aparecer tal coisa. A gente consegue fazer isso especialmente com o Cordova. Mas o HTML5, que é o que a gente vai usar para montar os projetos. Pronto, ele criou aqui o projeto pra gente. E vocês podem ver aqui que ele fez uma pergunta, né? Pera aí que tá com esse loading na frente, obrigado. Ele tá fazendo uma pergunta aqui pra gente. Pergunta não, ele tá pedindo uma coisa pra gente. Selecione o framework. O que é isso? Isso daqui é o que vai deixar as nossas coisas bonitas. Por exemplo, eu tenho o costume de usar o Twitter Bootstrap. Isso aqui, ó, são várias classes HTML que formam as coisas. Como por exemplo, existe diferença entre o app framework, o botão do app framework, o botão do Hatchet, o botão do Ionic com o botão do Twitter Bootstrap. Eu tenho o costume de usar ele, mas eu vou usar o app framework, porque com o app framework a gente consegue fazer algumas coisinhas mais legais. Beleza, a gente vai vir em Select e pronto. Tá tudo criado. Seguinte, a primeira coisa que a gente vai fazer é aprender sobre como funciona o Intel XDK. Aqui nós temos a área de personalização, como por exemplo, eu posso puxar um botão para cá. Bem,
Eu achei. Aí, eu posso puxar um botão pra cá. Essas daqui são as propriedades, como por exemplo, o que vai estar escrito no botão. O tema, por exemplo, eu quero deixar ele cinza ou verde. O ícone, como por exemplo, eu vou deixar esse lápis e eu vou tirar esse oi. Pronto, fica só o lápis. E o ID. Esse aqui é uma das coisas que a gente vai usar bastante, porque esse aqui é o que vai chamar ele na programação. A gente pode desabilitar no momento. E aqui a gente tem os estilos, como por exemplo, o tamanho das margens, ou quanto ele vai se distanciar do topo. Por exemplo, se eu colocar 10px, ele vai se distanciando. Se eu colocar 90, ó, tá bem mais distanciado. É bom utilizar porcentagem, porque aí independente do tamanho da tela do dispositivo vai funcionar. Certo? Vamos deixar esse botão aí. Aqui eu tenho a interatividade. Por exemplo, quando houver o clique no botão, eu posso colocar um script, né? Colocar uma função. Ou eu posso mandar para uma página qualquer. Por exemplo, quando eu clicar no botão, eu quero que vá para a segunda página. Isso a gente ainda vai configurar hoje. Agora a gente tem o botão da emulação. Essa parte aqui, ela acaba demorando um pouco. Porque se você seleciona um projeto que não utiliza o Cordova, isso aqui vai carregar muito rápido. Só que o que acontece? O Cordova, ele demora um pouquinho mais para carregar porque ele precisa ver se tem plugins e ativar os já existentes. Pronto, carregado. E aqui a gente pode fazer o teste em vários dispositivos. Como por exemplo, esse computador. Não sei. Tá Ultrabook ali. Não é um computador. Beleza. Aqui a gente tem... Esse aqui é novo. A gente tem, por exemplo, o iPhone 6 Plus. Pronto. E aqui você consegue ir fazendo teste em vários tamanhos diferentes de dispositivo. Aqui a gente consegue dar zoom. E aqui a gente tem algumas coisas bem legais, como por exemplo o acelerômetro. Vamos supor que você configurou para o seu dispositivo que quando o celular ficar nessa posição, ele executar tal ação. Aqui você consegue mexer nisso. Aqui embaixo também. Todas essas partes aqui são de teste mesmo do programa. App Mobile Live Update Service é para executar uma ação. Por exemplo, notificar o usuário, notificar o app, aquela notificação que aparece no iPhone ou no Android. A gente tem aqui a bateria, status da bateria, a gente pode colocar... Tá meio bugado aí. A gente pode diminuir o tamanho da bateria. Aqui tem 35%, tá travado mesmo, é normal, porque isso daqui é apenas uma imagem. A única coisa que funciona mesmo é a partir dessa parte branca, que aqui é o nosso aplicativo. E aqui a gente mexe na bateria. Como por exemplo, vamos supor que o meu aplicativo, quando tiver em 50%, o aplicativo fecha. Aí a gente pode colocar aqui, por exemplo, 36 e ir testando se o aplicativo fecha. E aqui também a gente tem o Splugged. Se a gente ativar e a gente configura para o nosso aplicativo fechar quando colocar no carregador, a gente pode testar. Aqui a gente tem geolocalização para testar no aplicativo. Aqui a gente tem configuração de internet, app, globalização do app, por exemplo, mudar o idioma. E eventos, como por exemplo, resumir o botão, deixar o dispositivo offline, colocar o botão de voltar, entre outras coisas. A gente tem um teste, que o de vocês podem não estar assim. Aqui do lado vai ter um botão eu já instalei o app preview. O que é isso daqui? Esse teste aqui é para você mandar para um aplicativo de celular, funciona em iOS ou Android, sem licença, para você conseguir testar o seu aplicativo direto no iOS ou Android. Nessa região aqui, você consegue mandar para um servidor, quando você se registra, o próprio Intel XDK já monta um servidor para você, e você consegue testar no seu celular. Isso daqui é com o aplicativo também, para ler o QR Code e abrir direto. E isso daqui é para você gerar um link para você conseguir acessar no dispositivo. Aí a gente tem o modo Wi-Fi. A gente pode clicar aqui em Run. Opa. Aí. A gente pode clicar aqui em Run. Que o que vai acontecer? Quando você tiver com o seu dispositivo conectado à mesma internet que você está programando, você vai ter acesso. Quem não tiver, não vai ter acesso. Aí a gente tem o Debug, que é quando você conecta o seu dispositivo no PC e você consegue fazer o teste pelo PC.
Profile. A gente não precisa mexer muito nisso, porque isso daqui é do aplicativo de PC, do Android ou iOS. Build. Isso aqui a gente vai construir, por exemplo, em Android a gente vai construir o .apk, que é aquilo, o aplicativo nativo mesmo de Android. Quando você vai ligar seu celular e já vai direto no aplicativo. Você não precisa abrir o aplicativo do Intel XDK e abrir seu aplicativo. Pode parecer meio confuso, mas no caso aqui ele vai falar de um certificado de desenvolvedor. Para você transformar em aplicativo nativo, você precisa de um certificado de desenvolvedor. Por exemplo, aqui eu já tenho o meu. Não precisa pagar para Android. Eu vou fazer um tutorial ainda ensinando como gerar um certificado. Aqui a gente não tem nenhum erro, ó. Ele está pronto, a única coisa que eu preciso fazer aqui é digitar a senha do meu certificado. Aí ele vai abrir para mim, para eu fazer, iniciar a construção do APK. E o Publish? O Publish eu ainda não mexi muito, mas aqui a gente consegue mandar, ó, por exemplo, para App Store List, Google Play, Amazon, Yandex e Apple App Store. Isso daqui é para você mandar direto. Eu ainda não mexi muito nisso daqui e não sei dizer muito bem como funciona. Mas provavelmente quando você tiver uma licença, ele deve liberar. Ou quando você preencher tudo, ele deve liberar. Show! Bem, a próxima coisa que a gente vai fazer agora é começar a trabalhar com o nosso aplicativo. Primeiro de tudo, vamos supor que eu queira mudar a cor do fundo. A gente seleciona o fundo. Aqui a gente já tem alguns styles pré-prontos. No caso eu tenho o plano de fundo, que é o que a gente vai usar, e o custom. Eu vou gerar um novo custom aqui, o nome dele vai ser CSS. Aqui a gente monta o nosso próprio CSS. Para quem já domina CSS, daqui vai ser bem simples. Se você ainda não domina, eu vou deixar um link na descrição que vai ensinar CSS. Por exemplo, vamos supor que eu quero um gradiente. Eu quero que a parte de cima seja vermelho, aí vai mudando para um tom azul. A gente vai conseguir fazer isso no background. Mas vamos supor que eu queira fazer no CSS. Vocês acessam o site que eu vou deixar na descrição e lá ele vai ensinar a fazer. Beleza. Deixa eu tirar. Aí. Primeiro de tudo eu vou criar aqui um background BG Body. Não precisa ser esse nome. Coloca o nome que vocês quiserem. Isso aqui não vai implicar. E aqui a gente vai mudar a cor. Só da gente selecionar ele já muda a cor. No caso, vamos supor que eu queira cor... É uma cor mais azulzinha. Pronto, ele mudou. Deixa eu tirar a porcentagem disso daqui que tá horrível. 6px. Pronto. Legal. Ele mudou a cor. Estão vendo? A gente pode colocar um gradiente aqui. Dessa forma. Fica bem bonito assim. E a gente pode colocar uma opacidade. A gente pode diminuir a opacidade. Dessa forma. Por exemplo, tudo que tiver atrás do background, não sei se isso é possível, mas vai aparecer com maior opacidade. Beleza, a gente pode colocar uma imagem de background. No caso aqui eu não tenho nenhuma. Então, não vai dar. E background position. Bugou tudo aqui agora. Aí. Beleza. E background position. Agora, a imagem que a gente colocou a gente pode mudar aqui. Beleza. Mas nesse aplicativo tá faltando uma coisa que muitos outros aplicativos têm. Um reader. O reader é essa barrinha que fica aqui em cima. Ficou azul, não sei porquê. Tá. Isso é muito estranho. Se bem... Não, ele ficou azul mesmo. Vou deixar assim. Vamos mudar a cor aqui do background para não ficar ruim. Colocar uma cor mais avermelhada. Não, ficou rosa. Colocar esse verde. Tá, ficou horrível, mas beleza. Ok. Aqui, esse reader aqui é aquela barrinha de cima que normalmente vai ficar com o nome do aplicativo, por exemplo, aulas. Dessa forma. A gente pode colocar um botão, por exemplo, eu vou colocar um botãozinho aqui no canto, ó. Escrito, tá, meu botão sumiu. Escrito oi. Saudade do botão.
Tá. Ele simplesmente morreu. Alguma coisa muito louca aconteceu com esse botão. Ele está num lugar melhor. É, foi agora. Beleza. Então a gente pode colocar aqui, ó. Oi. E tá aqui o botão. Show. A gente pode colocar um ícone. Eu vou tirar o oi, eu vou colocar um ícone. Vamos colocar um ícone de música. Sim. E vamos colocar uma cor nele. Eu vou querer cor slate. Pronto. Sim, ficou bonitinho. Ele ficou meio descentralizado, mas tudo bem. Legal. Mas como é que eu vou programar esse aplicativo? Seguinte. Primeiro de tudo, vamos criar uma nova página. Vai ser uma subpage, ou seja, tudo que tiver aqui ele vai ser dado. Por exemplo, aqui a gente tem a subpage, ó, ele herdou o reader e ele herdou o background. Que como a gente pode ver, a inicial, a única coisa que ele tirou foi o botão. Por exemplo, se você quiser que em todas as páginas tenha essa mesma coisa aqui, esse mesmo cabeçalho, é só você criar ele como um children ou subpage. Beleza. Agora a gente pode colocar aqui uma imagem e vai ser esse negócio. Beleza. E vamos colocar esse switch aqui. Pronto. Não. Eu não quero que ele tenha textinho do lado. Pronto. Show. Agora tem um reader ali. Não, um switcher. Beleza. Agora, eu quero que quando eu clicar nesse botão, eu venha para esta página. A gente vai vir aqui. A gente pode mudar o ID do botão. Vamos colocar para send. Que ele vai mandar para outra página. Então, em inglês, enviar é send. A gente coloca aqui e coloca subpage UIB page 2. Beleza. Agora, se a gente emular o aplicativo, agora a gente clica aqui, mandou para a página. Estão vendo? Tá, tem uma coisa aqui. Acho que é aquele botão perdido. Ele está de volta. Vamos recarregar. Talvez ele apareça. Acho que são não. Tá, vamos esquecer aquele botão. Aquele botão não está mais entre nós. Show. Agora, vamos supor que eu queira colocar um alerta quando a pessoa clicar nesse botão. A gente pode vir aqui, Custom Script, e a gente clica em Edit Script. Ele vai abrir isso daqui. Vocês vão, normalmente quando ele abre, ele vai ficar com o ponteirinho piscando aqui, que é o lugar onde ele criou. Mas se ele não ficar piscando, vocês vão ter que encontrar esse button Send. Dessa forma, que aqui está o ID do nosso botão. Aqui o nosso código vai dentro dessas duas linhas, essa e essa, aqui dentro. E aqui dentro a gente já pode colocar a mensagem. No caso, para dar uma mensagem, alert, abre parênteses, abre aspas, e a gente coloca, por exemplo, oi. Depois que você abre o Index User Scripts do JS, ele demora um pouco para carregar. Aí, carregou. Ele demora um pouco para carregar essa autocompletagem dele. Aqui, ó. Por exemplo, se eu escrever alert, aí, alert, ele já aparece ali embaixo para mim. Ok. A gente dá Ctrl S, vem na emulação e clica no botão. Pronto, ele me deu a mensagem, oi. Bem, galera, essa foi a primeira aula sobre o Intel XDK. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu gostei aí para eu saber que vocês realmente gostaram. E é isso. Obrigado e fui! Tchau!